A figura ilustra duas moedas brasileiras, a de R$ 1 e a de 50 centavos, descritas a seguir. Moeda de R$ 1. As faces da moeda são compostas por dois círculos concêntricos. O diâmetro do círculo maior é igual a 2,8 centímetros e o diâmetro do círculo menor é igual a 1,8 centímetros. A espessura dessa moeda é igual a 1,5 milímetros. Já a moeda de 50 centavos tem as faces compostas por um círculo de diâmetro 2,2 centímetros e a espessura é 3 milímetros. Com base nessas informações, analise as proposições abaixo. Aqui eu coloquei as informações mais importantes. Eu sei que a moeda de R$ 1 tem o diâmetro maior 2,8, o menor, que é esse de dentro, 1,8, e a espessura é 1,5 milímetro. A espessura da minha moeda nada mais é do que a altura do meu cilindro. Aqui eu tenho um cilindro, né, bem baixinho, e a altura dele é 1,5 milímetros. Já a moeda de 50 centavos tem o diâmetro 2,2 e a espessura, que seria a altura do cilindro, é 3 milímetros. O volume de metal necessário para cunhar, que seria para cunhar, para fazer, a região situada entre os círculos concêntricos da moeda de R$ 1 é aproximadamente 0,1725 pi centímetros cúbicos. Bem, o que seria a região entre os círculos concêntricos? Aqui tem um círculo e aqui tem outro círculo. Eles são concêntricos porque eles têm o mesmo centro. A região entre os círculos concêntricos seria essa bordinha aqui da moeda de R$ 1. Seria essa coroa circular, né? Só que com espessura. Seria o cilindro de fora, que seria o cilindro todo da moeda de R$ 1, tirando o cilindro de dentro, tirando o cilindro desse miolinho aqui. Para encontrar isso, eu vou ter que fazer duas coisas. Eu primeiro tenho que calcular o volume do cilindro completo formado pela moeda de R$ 1 e depois eu tenho que calcular o volume desse centrinho aqui, que é esse miolinho da moeda de R$ 1. E aí eu faço a diferença para ver qual é o volume dessa coroa, dessa parte de fora da moeda de R$ 1. Então, a gente vai precisar da fórmula do volume do cilindro, né? E aí a gente vai calcular dois volumes. Primeiro eu vou calcular o volume total da moeda de R$ 1, que vai ser π vezes o raio total da moeda de R$ 1 ao quadrado. Eu sei que o diâmetro do círculo maior é 2,8. Isso quer dizer que o raio é a metade, 1,4 centímetros. Então, eu vou fazer 1,4 ao quadrado, vezes a altura. O problema é que a altura seria 1,5 milímetro, e eu estou usando o raio em centímetro, e a afirmativa está me dando volume em centímetros cúbicos, então eu tenho que passar essa espessura para centímetro. Cada 10 milímetros é 1 centímetro, então a gente tem que dividir isso por 10, vai andar uma casinha com a vírgula, vai ficar 0,15 centímetros a altura. Eu vou fazer 1,4 ao quadrado, que vai dar 1,96. E aí depois eu tenho que multiplicar por 0,15. Multiplicando, vamos encontrar 0,294 pi centímetros cúbicos. Esse é o volume total da moeda de R$ 1. Agora eu vou encontrar o volume do miolo. O que seria o volume do miolo? Seria o volume dessa parte interna aqui. E aí, para encontrar o volume dessa parte interna, eu vou ter que fazer de novo o volume de um cilindro. Só que agora o raio vai ser a metade do diâmetro interno. Vai ser a metade de 1,8. 1,8 dividido por 2 dá 0,9. Então, o raio que eu vou usar vai ser 0,9 centímetros. E a altura eu também tenho que usar em centímetros, 0,15, né? A espessura da moeda é a espessura dela toda, tanto do cilindro de fora quanto do cilindro de dentro. Agora é só fazer a conta. 0,9 ao quadrado vai ficar 0,81 e eu tenho que multiplicar isso por 0,15. Com isso, eu vou achar para o volume do miolo 0,1215 π
centímetros cúbicos. Agora, o volume entre os círculos vai ser a diferença entre o volume total e o volume do miolinho. Então, eu vou ter que fazer 0,294π menos 0,1215π. E essa diferença vai dar 0,1725π centímetros cúbicos, como foi afirmado. Então, essa afirmativa é verdadeira. Já a segunda afirmativa diz que, para cunhar uma moeda de R$1, é necessário aproximadamente 0,069π centímetros cúbicos de metal a mais que para cunhar uma moeda de 50 centavos. A gente já calculou o volume total de uma moeda de R$1 no item anterior, que foi 0,294π centímetros cúbicos, é o volume total. Agora, para encontrar o volume da moeda de 50 centavos, a gente vai precisar de novo usar a fórmula do volume do cilindro. Área da base vezes a altura, πr ao quadrado h. Agora, quem é o raio da moeda de 50 centavos? Se o diâmetro é 2,2, o raio é a metade, 1,1. E quem é a altura da moeda de 50 centavos? Essa altura aqui está em milímetro. Se a gente quer calcular em centímetros cúbicos, a gente precisa dessa altura em centímetro. Então, tem que dividir por 10. Vai dar 0,3 centímetros. Agora, é só substituir para encontrar o volume. Eu vou ter π vezes o raio da base, que eu achei, 1,1 ao quadrado, vezes a altura, que é 0,3. 1,1 ao quadrado vai ficar 1,21. Que vezes 0,3 vai ficar 0,363π centímetros cúbicos. Esse é o volume da moeda de 50 centavos. Aí ele disse assim, ó, para cunhar uma moeda de R$1 é necessário tanto a mais do que a moeda de 50 centavos? Não, né? A moeda de 50 centavos tem um volume maior do que a moeda de R$1. Por isso, essa afirmativa é falsa, eu nem preciso saber qual é a diferença, porque eu já sei que a moeda de R$1, ela tem menos volume do que a moeda de 50 centavos. Então, a afirmativa é falsa, independente de qual seja a diferença entre os volumes. A terceira afirmativa é que a área entre os círculos concêntricos da moeda de R$1 é 0,34π centímetros quadrados maior que a do círculo interno. Então, vamos lá. A gente está falando só da moeda de R$1. Esquece a moeda de 50 centavos. Qual é a área do círculo externo? Tipo, a área total da base. Seria a área de um círculo de raio, metade de 2,8, raio 1,4. Então, eu teria que fazer πr ao quadrado, né, que é a fórmula da área do círculo. Então, ia ficar π vezes 1,4 ao quadrado. 1,4 ao quadrado dá 1,96. Então, fica 1,96π centímetros quadrados. Essa é a área do círculo de fora. Qual é a área do círculo interno? É a área de um círculo que o raio é a metade de 1,8, né? 1,8 dividido por 2 fica 0,9 centímetros. Então, seria π vezes 0,9 ao quadrado, que dá 0,81π centímetros quadrados. O que ele quer saber é a área entre os círculos concêntricos. Para saber a área entre círculos, eu teria que pegar a área total, que é a área do círculo externo, e diminuir a área do círculo interno. Isso vai dar 1,15π centímetros quadrados. Aí o que ele está perguntando é, essa área é 0,34π centímetros quadrados maior que a do círculo interno? Eu quero comparar essa com essa. Qual é a diferença? Ela de fato é maior, eu só tenho que ver se a diferença é exatamente essa. Então, eu vou fazer 1,15π menos 0,81π. Isso vai dar 0,34π centímetros quadrados. Então, a afirmativa é verdadeira.
Então, a gente encontrou que a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Então, a alternativa correta é a letra B.